Olá, boa noite. Executivo, Legislativo e Judiciário chegam ao consenso de que as emendas parlamentares, chamadas de emendas PIX, devem ser mantidas, mas com critérios de transparência e rastreabilidade. STF suspende reintegração de posse de hotel ocupado por desabrigados pela enchente no Rio Grande do Sul. Justiça de São Paulo absolve ex-reitor da Universidade de São Paulo, acusado de improbidade administrativa. Superior Tribunal de Justiça lança modelo de ofício em linguagem simples. Judiciário de Alagoas faz mutirão de serviços jurídicos e orientação a mulheres vítimas de violência doméstica. E ainda... Agosto, mês da primeira infância. A partir de hoje você acompanha uma série especial que vai falar sobre os avanços e os desafios na efetivação de direitos das crianças brasileiras até os 6 anos de idade. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 20 de agosto, começa agora. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a reintegração de posse de um hotel em Porto Alegre que foi ocupado por famílias desabrigadas pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio. As informações com Anderson Arcoverde. O Hotel Arvoredo, localizado no centro de Porto Alegre, estava desativado há cerca de 10 anos. O prédio foi ocupado por famílias com idosos e crianças após o início das chuvas que alagaram parte da capital gaúcha em maio. A proprietária acionou a justiça e conseguiu decisões favoráveis à reintegração de posse. A Defensoria Pública do Estado entrou com reclamação no Supremo Tribunal Federal e argumentou que a medida vai contra a decisão do STF e resolução do Conselho Nacional de Justiça, que estabelecem procedimentos mínimos para garantir a retirada de pessoas desabrigadas em situação de vulnerabilidade. Ao avaliar o pedido, o relator, ministro Gilmar Mendes, observou que o caso envolve uma situação de calamidade pública, o que demonstra a necessidade de um regime de transição para garantir a saída das famílias e assegurar os seus direitos. O ministro ressaltou ainda que a União manifestou interesse em comprar o imóvel e a proprietária está em negociação com o governo federal, a Caixa Econômica e os ocupantes para regularizar a situação. O Superior Tribunal de Justiça lançou um modelo de ofício em linguagem simples. Repórter Marina Campos mostra a novidade para a gente. Mais simples, leve, objetivo e de cara nova. O novo padrão inclui somente a informação solicitada ou comunicada, o número do ofício, os destinatários, os dados do processo, um link para acesso aos autos no STJ, além de instruções para o envio das informações. A mudança pretende aproximar o judiciário do cidadão, fazendo com que qualquer pessoa que leia o documento compreenda o que está sendo solicitado. A ideia é que o trabalho se torne cada vez mais eficiente e inclusivo e mais ágil a tramitação dos processos. 3 tipos de documentos que são enviados todos os dias aos tribunais e varas judiciárias já foram adaptados. A mudança é fruto de um trabalho coordenado pelo Laboratório de Inovação, o STJ Lab, com o envolvimento de diversas áreas do tribunal. Segundo Rubens Rios, secretário de Processamento de Feitos, a ideia é que o texto seja entendido sem a necessidade de reler várias vezes. E a partir desses novos modelos, todas as comunicações da Secretaria estão sendo revistas e preparadas com base no Pacto Nacional da Linguagem Simples. No final das contas, é a sociedade, é o jurisdicionado que ganha com isso. Por quê? Se você tem uma comunicação que ela está fácil de ser entendida e, por exemplo, há uma determinação naquela comunicação, essa determinação será cumprida com muito mais rapidez, porque é mais simples e mais direta, mais concisa, você pegou, entendeu e você já vai ao cumprimento daquilo que está sendo determinado naquela comunicação. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ação de produção antecipada de prova, por si só, não impede a partilha de bem no inventário. Jéssica Castro explica pra gente. Em julgamento de recurso especial, os ministros do colegiado decidiram que a existência de uma ação de produção antecipada de prova sobre bem ou direito previsto em inventário não indica por si só caráter litigioso e necessidade de remessa sobre partilha.
Por isso, a terceira turma reconheceu a possibilidade de inclusão em partilha de uma parcela dos rendimentos de um empreendimento imobiliário que deverá ser dividida entre os herdeiros. Ao longo do processo de inventário, o juízo de primeiro grau determinou que a divisão da parcela dos rendimentos fosse examinada em sobrepartilha, porque havia uma ação de produção antecipada de prova em curso acerca do mesmo bem. Nela, uma parte dos herdeiros buscava a exibição de documentos contábeis relacionados ao empreendimento e à participação do espólio. O Tribunal de Justiça de São Paulo teve entendimento no mesmo sentido e decidiu que a matéria da ação seria um bem litigioso e, por isso, estaria sujeito à sobrepartilha. Ao STJ, os herdeiros que buscam a inclusão dos rendimentos na partilha alegaram a ausência de conflito de interesse da ação probatória autônoma e a consequente desnecessidade de remessa do bem à sobrepartilha. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, explicou que a ação de produção antecipada de prova permite às partes avaliar os riscos de um futuro litígio, cabendo ao juízo apurar apenas se o direito em discussão existe ou não, sem qualquer pronunciamento acerca de repercussões jurídicas. A relatora teve o voto acompanhado pelo colegiado e, ao dar parcial provimento ao recurso, os ministros entenderam que a análise desses documentos poderá esclarecer fatos que não gerarão necessariamente uma ação de conhecimento futura e também se os direitos creditórios poderão ser incluídos na própria ação de inventário, caso não envolverem o exame de questão de alta indagação. Está na pauta do plenário do Supremo a retomada do julgamento que discute se o poder público pode contratar servidores por outros meios que não o do regime único. A repórter Marta Ferreira tem as informações. O regime jurídico único é o conjunto de regras que regem a relação jurídico-funcional entre o servidor e o poder público. A Emenda Constitucional 19 de 1998, conhecido como Emenda da Reforma Administrativa, alterou um dispositivo e suprimiu a exigência do regime jurídico único e de planos de carreira para servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas dos entes federados. Na prática, isso poderia abrir campo para contratação via CLT. 4 partidos, PT, PDT, PCdoB e PSB, questionam essa alteração no Supremo, alegando inconstitucionalidade formal, já que o texto promulgado não teria sido aprovado em 2 turnos na Câmara nem no Senado. O dispositivo está suspenso por uma liminar do STF desde agosto de 2007. A discussão foi levada a plenário. A relatora da ação é a ministra Carmen Lúcia. Ela votou pela inconstitucionalidade da emenda que extinguiu o regime jurídico único para servidores públicos. Carmen Lúcia entende que houve violação da exigência de aprovação em 2 turnos por 3/5 dos votos da Câmara e no Senado Federal para alterar a Constituição. O ministro Gilmar Mendes abriu divergência, votando para validar a extinção do regime jurídico único. Na avaliação dele, a questão deve ser resolvida exclusivamente na esfera do Poder Legislativo e não é suscetível de apreciação pelo Judiciário. O julgamento acabou suspenso e está previsto para ser retomado agora com a apresentação do voto vista do ministro Nunes Marques. A seguir, STJ não aceita habeas corpus de réu condenado na Operação Decatur. E ainda, Justiça de São Paulo absolve ex-reitor da Universidade de São Paulo acusado de improbidade administrativa. Voltamos já. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça não aceitou habeas corpus de um réu condenado na Operação Decatur. Repórter Samanta Peçanha com as informações. Em decisão unânime, os ministros não conheceram habeas corpus para reduzir a pena imposta a réu condenado por lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Decatur. De acordo com o colegiado, além de não haver constrangimento ilegal na condenação, a impetração configura reiteração de pedido. Após o trânsito em julgado da sentença que condenou o réu a pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado por lavagem de dinheiro, a defesa impetrou habeas corpus aqui no STJ, pedindo a fixação da pena base no mínimo
legal, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito. A defesa argumentou que a pena teria sido aplicada de forma exacerbada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O relator do caso no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, apontou que a mesma demanda havia sido formulada anteriormente em recurso especial contra o acórdão da apelação, o qual foi inadmitido. Em outro habeas corpus, que foi denegado, e em HC ao Supremo Tribunal Federal, que também foi negado. Ao não conhecer do novo pedido, o relator pontuou que em julgamento anterior do mesmo caso, havia sido constatado que o acórdão do Tribunal Estadual revelava fundamentação suficiente para legitimar o aumento da pena base, considerando as circunstâncias e consequências do crime, sem prejuízo do elevado grau de culpabilidade do acusado. A seção 1 de dissídios individuais do TST manteve a condenação do frigorífico JBS e terá que indenizar a família de um empregado morto a caminho de casa em Alagoas. Ele encerrava as jornadas de madrugada e voltava para casa de bicicleta quando foi assaltado. Repórter Pablo Lemos. A JBS Alimentos tentava embargar decisão da terceira turma do TST, mas a seção 1 de dissídios individuais manteve, além da condenação, a multa de 2% sobre o valor da causa, de R$200 mil, a serem pagos à família do empregado. De acordo com o histórico, houve tentativa de retardar o fim do processo. O empregado, que não chegou a completar um mês na empresa, voltava para casa de madrugada quando foi assaltado e morto com 2 tiros. A viúva disse na ação trabalhista que eles moravam numa região perigosa, sem oferta de transporte público, e que a JBS não fornecia condução. Ela afirmou ainda que o marido foi obrigado a assinar um documento em que renunciava ao Vale Transporte. A empresa argumentou que o local do assalto não tinha relação com o trajeto de retorno do trabalho, o que afastaria a tese de acidente de percurso. Mas a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho assinalou que todos os pontos levantados pela empresa já tinham sido examinados e decididos, de forma fundamentada. O colegiado também afastou o argumento sobre a existência de um inquérito civil do Ministério Público do Trabalho, segundo o qual a JBS não teria tido responsabilidade sobre o acidente. O frigorífico entrou com agravo em recurso de embargos na seção 1 de dissídios individuais, mas o ministro Hugo Scheuermann, relator do processo, manteve a decisão da terceira turma. Dessa forma, a empresa vai ter de pagar R$200 mil de indenização à família do empregado. Justiça de São Paulo absolve ex-reitor da Universidade de São Paulo. Decisão judicial determina a suspensão das atividades de mineradora nas proximidades da Serra do Curral, em Minas Gerais. E a Polícia Federal faz ação contra o tráfico internacional de drogas, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Vamos conferir. A Polícia Federal deflagrou uma operação para desarticular a organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Os policiais cumpriram 18 mandados de busca e apreensão em Uruguaiana, Pelotas, Rio Grande do Sul e Florianópolis. Uma pessoa foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Houve o sequestro de imóveis em Florianópolis e Uruguaiana, além de 5 veículos e valores que chegam a R$24,5 milhões de reais. Foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos, armas, rádios de comunicação e dinheiro. A apuração demostrou que os criminosos traziam cocaína da Bolívia em aviões de pequeno porte e descarregavam a droga em fazendas na região de Uruguaiana. O Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu o ex-reitor da Universidade de São Paulo, João Grandino Rodas, da acusação de improbidade administrativa pelos contratos de doações privadas celebrados por ele para reformas na Faculdade de Direito. A decisão de absolvição de Rodas foi tomada pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal em fevereiro deste ano. Mas o processo só transitou em julgado em 20 de julho, depois que recursos do Ministério Público ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal foram negados. O tribunal entendeu por unanimidade que o ato não causou danos ao erário. Em julho do ano passado, o ex-reitor foi condenado em primeira instância a pagar multa do valor equivalente a 12 vezes ao que recebeu no último salário como reitor da universidade. O Ministério Público de Minas Gerais conseguiu decisão judicial que determinou a suspensão imediata de todas as atividades relacionadas à lavra de minério de ferro e ao transporte e escoamento de materiais depositados ou extraídos, incluindo o tráfego de caminhões de carregamento de fino de minério na mina Curumim, na proximidade da Serra do Curral, em Minas Gerais.
O empreendimento é da empresa de mineração Pau Branco, em Pabra. A decisão da 9ª Vara Civil de Belo Horizonte determinou algumas medidas, entre elas a elaboração no prazo de 30 dias de um plano de fechamento de mina, contemplando cronograma executivo e plano para a recuperação de todas as áreas degradadas e alteradas, assim como a definição do uso futuro da área recuperada. A empresa está sujeita ao pagamento de multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento das medidas impostas. A Justiça de São Paulo condenou um hospital e um médico a indenizar os pais de um paciente que morreu durante uma cirurgia bariátrica. Ficou constatado erro médico. Anderson Arcoverde tem as informações. O caso ocorreu em Ribeirão Pires, no interior de São Paulo. Um laudo pericial constatou que durante a cirurgia houve lesão na alça intestinal do paciente e que o médico não adotou as medidas necessárias a tempo. Diante da constatação do erro, o juiz entendeu que cabe indenização. O magistrado considerou ainda que o hospital tem responsabilidade civil objetiva pelos atos do profissional que trabalhava na instituição. Os dois foram condenados a pagar R$200 mil de indenização aos pais do paciente. O Ministério Público Federal recomendou ao governo do Amazonas que tome medidas para garantir o direito à saúde da população LGBTQIA+. Atualmente, o Estado não conta com serviços especializados. Márcio Fontinelli com as informações. A Secretaria de Saúde do Amazonas recebeu do Ministério Público Federal uma recomendação para que sejam criadas ações especializadas para atender as pessoas LGBTQIA+, principalmente no que diz respeito ao acompanhamento ambulatorial e hospitalar. Um inquérito aberto pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão provou que o governo do Amazonas é um dos que não oferecem essa atenção especializada. Entre outras medidas, o documento dá o prazo de 30 dias para que a Secretaria de Saúde do Estado apresente ao Ministério da Saúde as propostas de atendimento. Ministério Público do Trabalho lança cartilha com os direitos das mulheres trabalhadoras. E a gente começa a exibir também uma série especial sobre a primeira infância. Voltamos a instante. Agosto é o mês da primeira infância. Essa fase da vida que vai do nascimento até os 6 anos é considerada uma das mais importantes do desenvolvimento humano. Aqui no Brasil existe um arcabouço legal de proteção à criança que vai desde a Constituição de 1988 até um decreto assinado pelo presidente da República em junho deste ano. No Judiciário, a primeira infância é tema de um pacto nacional criado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2019 e renovado recentemente por mais 5 anos. E a partir de hoje, o Jornal da Justiça exibe uma série especial que mostra os avanços e desafios na efetivação de direitos das crianças brasileiras nessa fase da vida. A reportagem é de Amanda Mustafa. O momento em que experiências, descobertas e afetos são levados para o resto da vida. É a janela da primeira infância. Até os 6 anos de idade, a gente precisa ter um olhar particular, uma proteção especial, justamente porque é a fase na qual 1 milhão de conexões acontecem por segundo, na qual a gente forma 90% do nosso cérebro, na qual as bases do desenvolvimento vão ser mantidas por toda a vida. O artigo 227 da Constituição Federal é claro. Estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança absoluta prioridade em todos os direitos: saúde, alimentação, educação, lazer, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É o único lugar na nossa Constituição que aparecem essas duas palavras juntas, prioridade absoluta, como dever da família, do Estado e da sociedade.
Então, este tripé é que deve cuidar das nossas crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, criado em 1990, é famoso no mundo inteiro pela amplitude de normas e pela forma como trata a proteção à criança. Uma lei federal criou o Marco Legal da Primeira Infância em 2016. A lei traz importantes avanços na proteção aos direitos das crianças brasileiras de até 6 anos de idade, ao estabelecer princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas voltadas a meninos e meninas nessa faixa etária. Entre temas importantes, o aumento da licença paternidade e o direito da criança ao brincar e à estimulação. O Marco Legal estabelece ainda um rol de direitos das gestantes, como proteção a mães que optam por entregar seus filhos à adoção e a mulheres grávidas em privação de liberdade. Além disso, define como prioridade a formação e qualificação de profissionais envolvidos com a primeira infância e prevê a necessária destinação de recursos financeiros à efetivação do acesso das crianças a esses direitos. Para esse promotor de justiça, o Brasil tem leis suficientes para amparar a primeira infância. Esse marco legal da primeira infância, por exemplo, ele diz que as prioridades são a saúde da criança, em primeiro lugar, né? A nutrição e a alimentação da criança e, em terceiro lugar, a educação da criança, né? Então, há uma série de dispositivos, quer dizer, o que falta... Eu entendo que o que falta não são leis, o que falta realmente são políticas públicas, né? A proteção e a promoção dos direitos das crianças até os 6 anos e das famílias são objetivos da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, que será elaborada com apoio do Comitê Intersetorial instituído pelo governo federal por meio de um decreto assinado em junho. Iniciativas promovidas por instituições como a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e pela ANDI Comunicação e Direitos traçam diagnósticos e indicadores sobre a situação das crianças de 0 a 6 anos no país e a necessidade de que os direitos delas sejam efetivados. A gente traz dados dos 5.570 municípios brasileiros e esses dados o município pode extrair para ter os seus dados nessas 3 áreas de atuação. Dos 18 milhões de crianças na primeira infância no Brasil, cerca de 10 milhões, ou seja, 55% dessas crianças estão numa situação de alguma vulnerabilidade, alguma pobreza, numa situação de estar entre as crianças de mais baixa renda do Brasil. E a pobreza ela é multifacetada, ela é multidimensional. E todas as suas dimensões, de alguma maneira, são detratoras desse desenvolvimento. Então, se a gente quer acabar com a pobreza de uma forma eficiente, por meio da sua causa raiz, a gente precisa começar pela primeira infância, a gente precisa priorizar que a criança pequena saia dessa situação de extrema pobreza. Amanhã, na segunda reportagem da série, você vai ver todos os detalhes do Pacto Nacional pela Primeira Infância, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Não perca! E agosto também é um mês de conscientização sobre a importância da amamentação. O Ministério Público do Trabalho lançou uma cartilha com os direitos das mulheres trabalhadoras. A cartilha traz os direitos das mulheres lactantes, os procedimentos corretos para a retirada e armazenamento do leite e ressalta a importância de ter um local dentro das empresas para as mulheres amamentarem os filhos. Segundo a Procuradora do Trabalho Sirlene Luiza Zimmermann, que está à frente da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, empresas com mais de 30 funcionários são obrigadas a ter uma sala para a amamentação. Isso repercute na imagem positiva da empresa, de que é uma empresa acolhedora para as mães que são trabalhadoras e que as mães podem efetivamente se dedicar ao trabalho de modo que o bebê também está seguro e que naquele espaço também ela poderá continuar fazendo a sua coleta do leite, se dedicando ao trabalho. Tivemos a aprovação de uma lei que certifica as empresas que apoiam a amamentação, ou seja, que implementam também essas salas de amamentação para assegurar esse direito às mães e aos bebês.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, o aleitamento materno reduz em 13% a mortalidade até os 5 anos, evita infecções respiratórias e diminui o risco de alergias, de diabetes e de obesidade na vida adulta. Ainda de acordo com a OMS, a recomendação é que os bebês sejam alimentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses de idade e que mesmo após a introdução dos primeiros alimentos sólidos, sigam sendo amamentados até pelo menos os 2 anos de idade. A Procuradora do Trabalho ressalta que ainda existem barreiras para assegurar esse direito às mães e aos filhos. Infelizmente, ainda temos muitas situações de discriminação no mercado de trabalho. Tanto a questão da demissão logo após o retorno ao mercado de trabalho, ou então a não disponibilização desses espaços, ou então a coleta acaba sendo feita em ambientes que são inseguros, isso gera insegurança para a mãe. E a outra questão envolve a própria questão, a exposição aos riscos no ambiente de trabalho. Porque tanto mães, tanto trabalhadoras que são gestantes quanto as lactantes, elas deveriam ter esses riscos afastados do seu ambiente. A seguir, CNJ abre procedimento administrativo disciplinar contra magistrado do Tribunal de Justiça do Amazonas. E ainda, crime de stalking ou perseguição tem crescimento alarmante no país. Assunto para o próximo bloco. Até já. O Conselho Nacional de Justiça decidiu por unanimidade pela abertura de um procedimento administrativo disciplinar contra o magistrado Leonei Arraquian do Tribunal de Justiça do Amazonas. A decisão foi tomada na sessão de hoje. Repórter Evne Araújo acompanhou. Leonei Filiolo Arraquian é acusado de desviar bens de um processo em que atuou no Tribunal de Justiça do Amazonas. O ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor nacional de Justiça e relator do pedido, justificou que as provas apresentadas em ação penal contra o juiz são suficientes para justificar a investigação no âmbito do CNJ. Os atos são incompatíveis com o exercício da magistratura, venda de bens que estavam à disposição da Justiça. Lá na área criminal houve a prescrição, mas aqui não ocorreu. Aparente violação dos deveres éticos da magistratura, eu proponho a instauração do PAD sem o afastamento cautelar pelos motivos que já mencionei. Por maioria, os conselheiros do CNJ também decidiram pelo retorno do juiz Clésio Coelho Cunha ao cargo. Ele está afastado há 3 anos, acusado de irregularidades no cumprimento de sentença contra a Vale no Tribunal de Justiça do Maranhão. O magistrado vai poder retornar ao trabalho até o encerramento do julgamento do processo administrativo disciplinar contra ele. O questionamento de má conduta estava relacionado à liberação de valores referentes à indenização de pescadores da capital São Luís. O relator do caso, conselheiro Bandeira de Melo Filho, votou pelo afastamento de Clésio Coelho Cunha somente por 1 ano, apenas por erros na gestão de informações sigilosas do Poder Judiciário. Quanto à atuação do magistrado, ele considerou o depoimento das testemunhas que não identificaram irregularidades na decisão. Eu fiz questão de conduzir pessoalmente os interrogatórios e as oitivas de testemunhas e pude confirmar, tanto dos servidores da vara quanto dos advogados, que esse era um processo extremamente rumoroso em São Luís. As mulheres dos pescadores frequentemente ficavam à porta da vara, pressionando o juízo para que decidissem alguma coisa, porque aquelas pessoas estavam sem sustento. O doutor Clésio, quando foi ouvido no interrogatório, ele disse que chegava na vara para despachar e tinha uma fila de mulheres, de pescadores, com aviso de corte de energia elétrica na mão, dizendo: doutor, se o senhor não decidir isso aqui, eu vou ficar sem energia elétrica, vou perder a pouca comida que eu tenho na geladeira. O conselheiro Alexandre Teixeira pediu mais tempo para analisar o caso. Um levantamento feito pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais mostra que houve um crescimento de 65% nos casos de stalking no ano passado em Minas Gerais. Em 2024, o número pode ser ainda maior. A prática é considerada crime. Stalking é uma palavra inglesa que significa perseguição. A reportagem é de Kátia Matos. Receber mensagens de números estranhos, ligações anônimas ou até mesmo solicitações de amizade nas redes sociais
de pessoas desconhecidas. A repetição dessas tentativas de contato que causam desconforto pode estar associada ao stalking. É aquela perseguição que incomoda a vítima. É a pessoa ligar e ficar muda, é mandar mensagem, até flores. Tem gente até que manda animais mortos, coisas absurdas. Então, qualquer tipo de perseguição habitual pode caracterizar o crime de stalking. A prática do stalking é crime. Foi tipificado pelo artigo 147 do Código Penal Brasileiro em 2021. A pena prevista é de 6 meses a 2 anos de prisão, além de multa. Essa pena pode ser aumentada quando se tratar de mulheres, né, pelo fato de ser mulher, né, a questão de gênero. Ela pode ser aumentada para menor de 18 ou maior de 60, e quando o crime tem 2 pessoas praticando o crime contra a mesma vítima. O crime fica evidente quando começam as ligações incessantes, as inúmeras mensagens e a insistência em manter contato com a vítima de qualquer forma. Em algumas situações, o criminoso começa a fazer ameaças ou intimidações na tentativa de controlar ou desestabilizar a vida da outra pessoa. O caso fica ainda mais grave quando a perseguição sai do virtual e vem para o mundo real. Aqui, aquela invasão perturbadora pode se transformar em medo e pavor. A obsessão faz com que o stalkeador comece a seguir os passos da vítima, aparecer em locais que ela frequenta, na rua onde ela mora. Insiste em uma aproximação que claramente não é desejada. É habitual e tira a estabilidade da vítima, ela passa a ter medo, inclusive, e fica sem liberdade até de locomoção, porque ela não sabe onde que ela vai, se ela vai encontrar com esse perseguidor, se não. O tempo todo ela tá vigilante a essas questões. Os processos que tratam de crime de stalking crescem ano a ano. Os dados são do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Números levantados pelo TJMG mostram que houve um crescimento no estado de quase 65% no ano passado. Em 2022, foram distribuídos 521 processos. Já em 2023, esse número saltou para 852. E neste ano, o aumento deve ser ainda maior. Até 24 de julho, foram distribuídos 474 processos relacionados aos crimes de stalking. Não há uma fórmula para evitar esse tipo de crime, mas a pessoa deve ficar atenta logo nas primeiras ações do stalkeador. Tem 2 ações. No mesmo sentido, ela já pode começar a avisar a família, se resguardar com provas, procurar as autoridades, porque a possibilidade disso se reiterar é muito grande. Além de fazer a denúncia, a polícia aconselha guardar todas as provas da perseguição, printar as telas com as chamadas e mensagens, gravar os números, arquivar as mensagens de voz. Não é necessário que a vítima saiba quem que é o stalkeador. Não é preciso apresentar provas na hora do registro da ocorrência, mas é recomendável que a vítima leve todos os prints das conversas, e-mails e números de ligações que estão sendo feitas a ela, para poder subsidiar as investigações policiais. Para garantir que os pacientes que sofrem com cálculo renal tenham um atendimento adequado em Uberlândia, Minas Gerais, o Ministério Público Federal decidiu entrar com uma ação na Justiça. O convênio que facilitava o tratamento não foi renovado e a fila de espera só aumenta. Márcio Fontinelli tem os detalhes. Com o pedido de urgência, o Ministério Público Federal entrou com processo na Justiça para que o governo de Minas Gerais e a Prefeitura de Uberlândia renovem um convênio que garante que pacientes com cálculo renal tenham acesso ao tratamento a laser. Em 2021, a empresa que oferecia o serviço decidiu não manter o contrato por considerar os valores pagos pelo governo federal baixos. Houve até uma proposta para que o município completasse o valor das aplicações, mas foi recusado. O MPF pede na Justiça que medidas sejam adotadas para garantir a retomada do serviço e o atendimento mínimo de 60 pacientes por mês.
A seguir, Executivo, Legislativo e Judiciário chegam ao consenso de que as emendas parlamentares, chamadas de emendas PIX, devem ser mantidas, mas com critérios de transparência e rastreabilidade. E veja também, o Judiciário de Alagoas faz mutirão de serviços jurídicos e orientação a mulheres vítimas de violência doméstica. Voltamos em instantes. Os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, chegaram ao consenso de que as emendas parlamentares, chamadas de emendas PIX, devem ser mantidas, mas com critérios de transparência e rastreabilidade. Quem traz os detalhes é o repórter Pablo Lemos. A decisão foi tomada após uma reunião no Supremo Tribunal Federal. O encontro teve a presença do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e de todos os demais ministros da Corte, além dos presidentes da Câmara e do Senado, do Procurador-Geral da República, do Advogado-Geral da União e de representantes do governo. A ideia foi buscar uma solução consensual e constitucional diante do impasse em torno do pagamento das chamadas emendas PIX. Na semana passada, o plenário virtual do STF confirmou por unanimidade uma decisão do ministro Flávio Dino que suspendeu a execução das emendas impositivas e impôs restrições para as emendas PIX. Nessa modalidade, parlamentares podem enviar recursos diretamente aos cofres dos estados e municípios, sem a necessidade de definir qual vai ser o uso da verba. O acordo firmado nesta terça-feira entre os três poderes prevê que as emendas PIX devem ser mantidas com impositividade, mas, para isso, deve haver identificação prévia do objetivo da emenda a ser encaminhada, prioridade para obras inacabadas, além da prestação de contas ao Tribunal de Contas da União. Em relação às emendas individuais, elas também devem ser mantidas com impositividade. As regras devem ser estabelecidas entre Executivo e Legislativo em até 10 dias. As emendas de bancada devem ser destinadas a projetos estruturantes em cada estado e no Distrito Federal, com definição da própria bancada, mas com proibição de individualizar o destino dos recursos. Já as emendas de comissão devem ser direcionadas a projetos de interesse nacional ou regional, definidos de comum acordo entre Legislativo e Executivo. As regras devem ser definidas em até 10 dias. Segundo o acordo, o Executivo e o Legislativo devem ajustar o tema da vinculação das emendas parlamentares à receita corrente líquida. Isso significa que o valor das emendas não pode ser maior que o aumento do total das despesas discricionárias, ou seja, que não são obrigatórias. O processo deve ser reexaminado pelo relator aqui no Supremo, o ministro Flávio Dino. Há um consenso pleno de que é preciso que haja rastreabilidade dessas emendas e transparência, portanto é preciso saber quem indica e para onde vai o dinheiro, tudo sob controle do Tribunal de Contas da União. Portanto, esse é um consenso que se estabeleceu. Também há um consenso de que o Congresso deve ter um papel importante, sim, na alocação do orçamento e, sobretudo, um consenso muito importante que nós precisamos avançar, inclusive com nova legislação, é sobre a qualidade do gasto. O país está precisando com urgência de uma nova lei que discipline essa matéria, as finanças públicas, de uma maneira geral. O Tribunal de Justiça de Alagoas fez mais uma edição da Arena do Empoderamento Feminino. O evento oferece serviços jurídicos e orientação a mulheres vítimas de violência doméstica, além de atividades para aumentar a autoestima. O repórter André Risco acompanhou e conta como foi. A abertura contou com a apresentação do coral do Poder Judiciário. Em seguida, o vice-presidente do TJ, o desembargador Orlando Rocha Filho, abriu oficialmente o evento, destacando a importância desta ação para as mulheres. Há um esforço concentrado do Tribunal de Justiça de Alagoas, por via dessa Coordenadoria da Mulher, naturalmente com parceiros, como é o caso aqui hoje do SESC. Nós temos hoje a FEComércio, o SESC, SENAC
e o SESMAC em especial, aqui presentes, nos auxiliando nessa batalha de chamar a atenção da sociedade para a importância da preservação dos interesses da mulher. Encerrando a solenidade de abertura, Thaís Lima compartilhou sua história de 9 anos de violência doméstica e a busca por ajuda. Quando eu passei a entender o ciclo da violência, eu rompi o silêncio, porque o ciclo ele tem momentos de perdão, né? Lua de mel, aí tudo se repete novamente as agressões. Então, quando eu não entendia isso, aí o pessoal às vezes pergunta assim, por que teve 2 filhos com esse homem? Porque eu não sabia o que eu passava, o que eu vivia. Até descobri que eu era vítima da violência doméstica. Esta é a 3ª edição da Arena do Empoderamento Feminino e, diferentemente dos outros anos, a estrutura foi montada aqui no Sesc Guaxuma. Durante toda a manhã, foram oferecidos serviços jurídicos, de saúde, beleza e autocuidado para mulheres do litoral norte da capital em vulnerabilidade social ou em situação de violência. O SESMAC trouxe a parte de saúde feminina, que isso é muito importante, nutrição, tem o CAD único, temos a delegacia móvel, temos a defensoria pública, o atendimento jurídico também do SESMAC. É importante essa parceria público-privada, isso está dentro do artigo 8º da Lei Maria da Penha, que é exatamente o que é a rede de proteção à mulher. E mostrar à população, especialmente à mulher, vítima de violência ou não, de que o Poder Judiciário está de portas abertas para recebê-la assim se ela necessitar. O Centro Universitário SESMAC trouxe estudantes das áreas do direito e da saúde. Nós somos uma instituição fundacional com fins não lucrativos, né? Nós não temos finalidade lucrativa, então nós temos na nossa filosofia, na nossa diretriz, muito voltada para o assistencialismo, para estar presente nas comunidades vulneráveis, mais carentes, oferecendo os nossos serviços, aquilo que a gente faz com muita propriedade, não apenas na sala de aula, mas também na comunidade. Oficinas também foram oferecidas, como esta que falou sobre reaproveitamento alimentar. A Maria mora na Guaxuma. Ela disse que tirou a manhã toda para aprender, né? Eu vou aprender sobre fazer fisioterapia, nutricionista, né? Que eu estou precisando. Tudo que eu tenho direito. A Ângela mora no Jacintinho e também aproveitou a ocasião para participar de cursos e cuidar da pele. Já passei ali pelo reaproveitamento alimentar e agora vim para aqui. Fiz agora cuidado com a pele e agora eu vou fazer relaxamento. A proposta da Arena do Empoderamento deste ano é atender a um público que está mais afastado do centro da capital, como explicou a coordenadora da Mulher do Tribunal de Justiça. Para as mulheres que estão no centro, é muito fácil chegar até a Casa da Mulher Alagoana, até os 2 juizados. E aqui as pessoas estão muito mais distantes do centro administrativo. Então, trazer o Poder Judiciário para que elas saibam quais são as portas de entrada do sistema de justiça. Ainda falando sobre a questão da violência doméstica, a Biblioteca Pública Municipal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi palco do Sarau Voador. O evento integra as atividades do Agosto Lilás, em alusão ao mês de conscientização e combate à violência contra a mulher, como mostra a repórter Martina Santos. O projeto Borboleta acolhe mulheres vítimas de violência doméstica há mais de 10 anos. Ele foi idealizado pela juíza de direito Madiele Franz Machado e são realizadas atividades como diálogos, palestras e ações que buscam a reinserção da mulher na sociedade, como também a geração de renda. E a intenção é realmente trazer as mulheres para os espaços culturais. A gente sabe que o isolamento das mulheres é o cerne, né, da violência contra a mulher, é o isolamento, é ela ficar apenas no espaço doméstico, mesmo aquelas que conseguem sair do espaço doméstico para trabalhar. O acesso à cultura, ele é importantíssimo aliado para outras formas de enxergar o mundo, de referendar o mundo e de se inserir no mundo. Então a gente acredita, né, que esse é um espaço de grande valorização e que a gente precisa estar presente, trazer as mulheres para um lugar que é delas. A história da violência doméstica começou na vida de Márcia, quando a sua filha tinha apenas 4 meses de idade. Quando faziam 2 anos e 8 meses que a gente tinha se divorciado, eu tinha feito a cirurgia da mandíbula, estava recuperando, estava num pós-operatório.
Ele me atacou na rua e ele me deu 12 facadas. Então eu passei pela tentativa de feminicídio. Foram 5 facadas no tórax, 3 no abdômen, 2 na mão, 1 na orelha e 1 na perna. Depois de 2 anos de ter sido vítima de uma tentativa de feminicídio, a Márcia conheceu o Projeto Borboleta. E ali foi onde eu comecei a ter um pouco de norte, um pouco de apoio. Foi onde eu comecei a me encontrar, entender a dimensão da violência, né? Que não tem classe social, não tem idade, não tem tempo, é uma realidade assustadora. A coordenadora da CEVID, Thaís Culau de Barros, celebrou os 18 anos da Lei Maria da Penha. É, sem dúvida, uma comemoração, porque nós temos uma legislação que é das melhores do mundo na questão protetiva da mulher. Nos nossos números de medidas protetivas e de procura, eles têm sempre aumentado, o que provavelmente significa que as pessoas estão cada vez mais tomando conhecimento sobre a lei, sobre todas as possibilidades de proteção que essa lei fornece para as vítimas. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Continue com a nossa programação. Uma boa noite. Até amanhã.